Convido o evangelista Joelson Nascimento, ele que é da Igreja Evangélica Aliança Renovada, ali na cidade de Aparecida, de Goiânia. Ele que está nos visitando e vai trazer a mensagem da palavra de Deus sobre ele. Amém? Salve a todos na paz do Senhor. Aqueles que puderem ficar de pé, reverência a palavra, desejar quem não puder ficar, pode ficar sentado mesmo. Abre as suas Bíblias, irmãos, no livro de João, no capítulo 5, no versículo 39. Quando vocês se encontram aí, vou fazer uma oração. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, usa nós, meu Deus, como canal de bênçãos para transmitir a mensagem que a igreja precisa ouvir, meu Deus, para consolação, orientação, direcionamento, meu Deus. Fé, propósito, perseverança, meu Deus, é que eu te peço em nome de Jesus Cristo, abençoa, meu Deus, esse povo, abençoa essa igreja, abençoa os visitantes, abençoa os membros do bem, os inícios, convertantes, abençoa os que estão assistindo, meu Deus, que já vão assistir, meu Deus. É que eu te peço em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, te agradecemos, Deus, por esse momento, te agradecemos por tudo. Glória a Deus. João 5,39, né? Examinai as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, ou que dão testemunho de mim, né? Depende da tradução. Podemos assentar, irmãos? A gente leu inicial 2 Pedro 3,18, né? Crescer na graça do conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E aqui está falando sobre examinar as Escrituras, né? Testificando. Para a gente crescer na graça do conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a gente tem que examinar as Escrituras, que é a palavra, né? Então, vamos passear pela palavra aqui, né? Relacionada ao tema, né? Examinar as Escrituras. Por quê? Nós temos que examinar as Escrituras porque só venceremos o nosso inimigo espiritual, né? Que é os principados, as potestades, os príncipes das trevas, as hostes espirituais da maldade, né? Que fala em Efésios 6, né? Que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Para nós vencer esse povo aqui, né? Volto a dizer, mas são espirituais, são espíritos, né? Maus. Nós temos que examinar as Escrituras, nós temos que ler, nós temos que estudar, nós temos que ter palavra. Não se vence o nosso inimigo espiritual com a força do nosso braço. Para nós vencê-lo, nós temos que viver uma vida separada, uma vida santa, uma vida de acordo com o que Deus estabeleceu para que todos nós vivêssemos a sua palavra. Como é que eu vou saber a vontade de Deus para a minha vida? Quando eu examino a palavra, quando eu leio, quando eu estudo ela, quando eu abro a palavra e antes de eu abrir ela, eu falo: Senhor, meu Deus, me dá sabedoria para eu compreender o que eu vou ler, para eu entender o que eu vou ler. Porque às vezes a gente diz que lê e entende, mas a pessoa talvez não tinha conhecimento, tinha que fazer uma oração, pedir a Deus para abrir a mente, dar um entendimento, dar sabedoria para a pessoa ler, compreender, identificar a sua vida, ter a sua vida transformada pela palavra. Certo? Então, irmãos, aqui vamos passear pela palavra aqui, que eu acredito que os irmãos aqui gostam de Bíblia, né? Aqui fala na Bíblia, em Mateus 4,4, mas ele respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aqui Jesus estava respondendo o diabo, que o diabo tinha mandado ele transformar as pedras em pães, no versículo anterior. Só que Jesus, ele combateu o diabo ali com a palavra. Então, a gente, o diabo, ele lança pensamentos na nossa mente, certo? E nós temos que revestir da armadura de Deus, que fala em Efésios 6, para que esses dados, esses
não penetra na nossa mente, ele vem alimentar esses pensamentos e ele possa nos vencer, certo? Então a gente tem que ter humildade, entender que Deus é Deus e nós temos que ser servo e ser dependente dele para tudo e reconhecer que sem ele nós não somos nada. João diz no capítulo 3, no versículo 27, o homem não pode receber coisa alguma se o Senhor não for dado. Então nós temos que ter humildade. Deus te deu uma família, te deu uma casa, te deu um emprego, você conquistou tudo. Agradeça a Deus por isso. Foi Deus que te deu sabedoria e saúde para que você conquistasse isso. Então você tem que ser grato a Deus por isso. E sempre que o diabo vem lançando seus pensamentos, tudo para nós nos vencer, se nós estivermos na palavra de Deus, examinando, estudando, orando, jejuando, vigiando, nós sempre vai vencer ele com a palavra. Jesus vai vencer. Por que Jesus venceu o diabo? Jesus tinha vindo em oração no monte, ele conhecia as escrituras, ele tinha comunhão com seu Pai. Então, para vocês vencer o diabo, nós temos que ter comunhão com Deus, nós temos que ter vida com Deus. Não é de qualquer forma, não é a força do nosso braço. Nós temos que ter uma vida santa, separada, temente a Deus. Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós temos que ser pessoas sábias, inteligentes, humildes, mente aberta, ter amor, conhecimento, ser flexível, ser humilde. Porque se não for assim, a derrota é certa para nós. O diabo respeita quem tem comunhão com Deus e serve Ele verdadeiramente, certo? Quem não tem, não respeita não. Olha, Salmo 119, no versículo 10, no versículo 11, quer dizer: Tua palavra escondi no meu coração, para que eu não conseguisse pecar contra ti. Aqui o salmista falando, porque ele examinava as escrituras e guardava a palavra de Deus no seu coração, para que ele não pecasse contra Deus, certo? O segredo é nós examinar as escrituras, guardar a palavra no nosso coração, para que nós possamos vencer o nosso inimigo espiritual, para que nós possamos vencer a nossa carne, para que nós possamos vencer o mundo, para que nós possamos vencer o orgulho, a soberba, o narcisismo, a prepotência, a arrogância, a falta de temor. Para que nós possamos vencer tudo, nós precisamos estar tendo a humildade de reconhecer que, sem buscar seguir a orientação do manual da vida, que é a palavra de Deus, se nós não seguir esse manual, a derrota é certa. Então Deus, Ele inspirou homens para que escrevessem a palavra, a Bíblia, para que nós não ficássemos sem direção, sem norte. Você vai fazer camping às vezes, você não tem conhecimento local, você pega uma bússola, você pega um GPS, para você conseguir chegar ali, certo? Pessoas que fazem camping, que fazem trilha, muitos pegam GPS, pegam um mapa do local, estuda o local como é que é, para poder conseguir chegar ali. Então a mesma coisa, para nós conseguir chegar na Canaã Celestial, na Nova Jerusalém, nós temos que examinar as escrituras, nós temos que ter disciplina, que nem John Wesley, o senhor quer falar? A gente tem disciplina para tudo, John Wesley. Queria se ter disciplina, mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia, mas a gente, Deus dá tempo para nós trabalhar, para nós estudar, para nós dormir, e para o lazer, e nós temos que ter um tempo para louvar a Deus. Nós temos que ter um tempo para examinar a palavra de Deus. Nós não podemos deixar as distrações desse mundo roubar o nosso tempo de qualidade com Deus. Porque se nós deixarmos, nós vamos se tornar cristãos anêmicos, fracos, presa fácil do diabo. Por isso que tem muitas famílias que são destruídas por falta de sabedoria, mas também por não dedicar tempo à oração, tempo de leitura da palavra, tempo. É importante ter um tempo da família de lazer, de tudo, viagem, mas tem que ter o tempo ali de louvar, tem que ter o tempo de
examinar a palavra. Por que o dicionário bíblico? Porque o dicionário bíblico ele serve para a gente pegar, a gente ler a palavra, você não sabe o significado, está no dicionário para você ver o significado, ter sua dúvida esclarecida e você ter o entendimento, a compreensão daquilo que você leu, que você não entendeu, que você já teve, Deus suporte para você. Por isso que é importante a gente ter em casa o dicionário bíblico, a Bíblia e a arma cristã. E na internet ensina as pessoas a louvar o louvor da arma, a pessoa coloca lá e usa a arma cristã, a pessoa vai ouvindo, não sabe como é que é, mas vai ouvindo, porque como é que ela aprende, né? Ela não sei ler, mas eu coloco lá na internet, no YouTube, vou ouvindo a Bíblia, estou lavando o carro, a casa, a moto, a bicicleta, no quintal, estou em casa ali, coloco a Bíblia em áudio, vou ouvindo, né? Coloco a Bíblia ali, vou ouvindo, né? Coloco a pregação espiritual, vou ouvindo. A gente tem que se alimentar, nossa alma precisa alimentar da palavra de Deus. Nosso corpo físico precisa de alimento, mas a nossa alma, ela se alimenta com a palavra de Deus. Quando você louva o louvor espiritual, quando nós jejuamos, quando nós lemos a palavra, nós estamos alimentando a nossa alma. Se nós não alimentarmos a alma, nossa pessoa espiritual vai morrer. Aí não vai ter sensibilidade de ouvir a voz de Deus. A gente tem que ser sensível a ouvir a voz de Deus. Deus fala conosco através de sonho, de visão, do louvor, da palavra, através da natureza. Deus fala conosco de várias formas, mas a gente tem que estar sensível para ouvir essa. Deus fala de uma forma, de várias formas, mas a gente tem que estar atento para entender quando Ele está falando conosco, certo? Se a gente viver uma vida de qualquer forma, desatenta, a gente vai prestar atenção quando Deus estiver falando conosco, usando alguém para falar conosco. Deus dá um sonho para a gente, às vezes de despertamento, e às vezes a gente nem percebe porque a gente está tão preso no materialismo, tão preso na situação dessa vida, que a gente não consegue ver Deus ali naquele momento, falando conosco, despertando para ter uma atividade com Ele, para ter uma vida mais íntima e profunda com Ele. Então, irmãos, fala aqui na palavra em Salmos 1, versículo 2: mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Quer dizer, a palavra de Deus está aqui. Vocês sabem que as empresas públicas e privadas existem regras, não existe? Regras, se você violar as regras de lá, não vai ser convidado para se retirar. Na empresa que eu trabalho de cosméticos, lá em Santo Canito, Goiás, não pode entrar com adornos, não pode entrar com alianças, brincos, coisas, porque você vai cair na fralda, faz fralda ali infantil, fralda adulta, faz coisas de higiene. Então a gente não pode entrar de chinelo, bermuda, é só para vocês entenderem, regras, entendeu? A gente não pode entrar lá de qualquer forma, tem que estar com CPIs, tudo, né? Tudo certinho, uniforme. Por quê? É porque para proteger aqueles produtos que estão sendo feitos ali, para eles não serem contaminados, certo? Então, para nós não contaminar a nossa vida neste mundo, a gente tem que seguir esse manual, gente, que é a palavra de Deus. Aleluia! Olha, esse aqui é o manual da vida, né? Os teólogos dizem, né? Eu acredito que seja. Já li a Bíblia algumas vezes. Esse aqui eu ganhei de presente, o colega da CIPA, lição 2019, 2020, na empresa que eu trabalho, né? E eu li a Bíblia algumas vezes. A primeira vez que eu li ela, eu nem era cristão. Algumas pessoas que são meus parentes, alguns parentes meus que eram cristãos, que moram em Goiás, que moram no Pará, ficavam falando de Deus, de dízimo, de oferta, de Deus, etc. Eu não gostava daquilo, mas as pessoas me falaram. E meu pai separou da minha mãe, eu tinha por volta de 10 anos, e aí a gente desviou, a gente ia para a igreja católica, a mãe levava a gente. E a gente, com uns 10 anos mais ou menos fora, né? Assim, sem igreja nenhuma. Só que aí a gente começou a ler a palavra, né? E eu comecei a ler a palavra, assim, ser cristão mesmo. Depois estava cheio de ficar falando de Deus para mim, de coisas, igreja e tal. Eu buscar a verdade por mim mesmo, né? Não fui
conheci a Bíblia na casa da minha mãe, e aí eu comecei a ler ela, né? A gente foi até no meio do ano, né? Se não me engano, 2009, né? E aí eu comecei a ler essa palavra, li essa Bíblia rápido. Acho que foi 6 meses eu li essa Bíblia, né? Eu tenho umas igrejas que fazem proposta para você ler a igreja, né? Todo mundo lê a Bíblia em um ano, né? Não sei se aqui tem, algumas igrejas têm até justificado, né? Passei obrigado a não parar na igreja lá, na minha tia, que a minha tia congrega, e aí o pastor na gradua deu certificado todo mundo que lê a Bíblia durante um ano, né? Fez um cronograma, orientou os membros da igreja, né? Para ler a Bíblia durante um ano. Eles deram todo mundo deu certificado de ler a Bíblia. Interessante, tinha que louvar o pastor deve ter aquilo ali local, né? Então, irmãos, bora na história, me converti, porque eu li a palavra de Apocalipse rápido, né? Eu diverti, mas pegava a Bíblia lá e ia ler, ver se é questão. Sem compromisso, só para saber mesmo. Isso aqui que eles falavam é verdade, isso era mentira. Às vezes as pessoas falam as coisas, a gente fica com dúvida, não, a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que buscar, porque a ignorância não é só essa forma de falar, da forma, digamos assim, não gente com as pessoas, a ignorância às vezes a gente tem falta de conhecimento de muitas coisas, de muitos assuntos que a gente não tem conhecimento, então a gente é ignorante daquele assunto, certo? Então a gente tem que buscar o conhecimento para a gente não ser enganado, certo? Então a palavra fala aqui em Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, fala aqui, ó: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste da lei do teu Deus, eu me esquecerei de teus filhos. Está vendo? Aqui, ó: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que tu não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, eu também me esquecerei de teus filhos. Está vendo? Ele está falando aqui, ó, Oséias, certo? A gente é destruído por falta de conhecimento. Os falsos profetas enganam as pessoas, os falsos cristãos. Por quê? Porque a maioria não tem interesse de ler a palavra quando está de folga ali, sábado, domingo, aí está de folga, ou vez só domingo, de férias. Aí fica muito tempo na frente da TV, as redes sociais e coisas que não vai edificar a vida, né? E não lê a palavra. Aí é enganado tanto por falso profeta, falso cristão, por qualquer coisa mesmo. Quem não busca conhecimento, não tem interesse, tem preguiça, isso a pessoa vai pagar o preço por isso, por esse descuido, por essa falta de desejo de crescer na graça do conhecimento, de ter conhecimento, ter conteúdo. Vai fazer a prova, um vestibular, reprova, vai fazer o ENEM, reprova, vai fazer um curso público, reprova. Por quê? Foi lá que de qualquer forma, não estudou, não se preparou, vai fazer CNH, a mesma coisa, a prova, escrito ou prática, faz de qualquer jeito, vai passar? Vai passar. Então, para nós passar na prova, nesse mundo aqui, inclusive, é um teste de prova de amor, de obediência ou de desobediência. Esse mundo, tudo que acontece aqui, demonstra para nós ser lapidado, para nós ser purificado, e também tudo que acontece neste mundo, que está aqui nessa terra, é uma prova de amor de nós para com Deus ou falta de amor para com Ele. Nenhum de nós vai poder dizer para Deus que não teve tempo de ler a Bíblia, de orar, de louvar o nome, de congregar, de participar do culto de oração, do culto de ensino, do culto de escola dominical, certo? Culto do lar. Deus vai dizer: eu te dei 24 horas, você dormiu 8 horas, trabalhou 8. Então sobrou 8 horas para você. O que você fizeste dessas 8 horas? O que não vai dizer para isso? Deus vai falar: você ficou 4 horas na televisão, 3 horas na rede social, meia hora você jantou e meia hora você dormiu. Você não tirou nenhum momento para mim. Como é que você quer
Você acha que Deus não vai dizer isso para muitas pessoas? Que tratou ele como se ele nunca existisse, só usou ele quando foi atrás dele, só para buscar as coisas que ele queria para ele, para si, mas não buscou a dele por aquilo que ele é, por aquilo que ele representa. Está entendendo? Deus ele não quer que